você abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Nós vamos estudar os versículos de 1 a 6. Gálatas, capítulo 6. Eu quero ver com vocês 3 aspectos dentro desse texto que fazem uma igreja ou um grupo de pessoas se tornarem igreja ou viverem igreja, que é uma dificuldade muito grande nos nossos dias hoje. A maioria das vezes, se juntar aqui num lugar com pessoas que dizem ter a mesma fé, hoje em dia é sinônimo de igreja. Mas o texto vai falar outra coisa, e isso que eu quero ver com vocês. Então, Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos ver até os versículos 6. Acompanhe aí comigo. O texto diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Senhor Deus, eu te agradeço, porque a tua palavra é acessível a nós, ela está em português. Mas ainda assim peço que nós possamos ter do teu Espírito o entendimento daquilo que o Senhor quis, através do apóstolo Paulo, falar para nós hoje. Que seja o Senhor falando aqui, e como o Henrique falou, que nós possamos absorver isso para nós e tirarmos para nós, que nenhum empecilho, que nada possa nos distrair nesse momento. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. O versículo 1, ele começa de uma forma interessante, porque ele usa essa primeira palavra aí, irmãos. Ele está falando para a igreja, ele não está falando para qualquer outro grupo de pessoas. E ele continua: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. A primeira responsabilidade de um crente espiritual, e eu vou usar essa expressão várias vezes, ele é aquele que busca ajudar, busca restaurar o irmão que caiu, é ajudá-lo a levantar. Quando alguém cai, a primeira coisa que nós temos que fazer é ajudar essa pessoa a levantar. Essa é a primeira coisa. Você não faz qualquer outra coisa. A sua ideia primária é fazer com que essa pessoa se levante. E o texto vai falar, olha, se alguém for surpreendido em algum pecado. Se você der isso aí, só para ficar mais fácil. Essa pessoa merece ajuda. E ela merece um encorajamento. Assim como ela merece ser exortada. Esse ser surpreendido que está escrito aí, não quer dizer que a pessoa vai ficar atrás, deixa eu ver o que ele vai fazer agora. Deixa eu ver cada passo que essa pessoa vai tomar. Não, eu não vou ficar atrás até essa pessoa errar e falar, pecou, crente pecador. Não, é simplesmente alguma coisa que ela pisou na bola e você estava lá e viu. Eu já dei um exemplo disso lá na minha igreja. Eu estava atrasado um dia para chegar no culto. A gente estava assistindo futebol, eu e mais 4 amigos. Eu e mais 3 amigos, nós estávamos em 4. E eu dirigindo. E o retorno para chegar lá na nossa igreja estava em construção. Estava em obras lá. Então eu tive que dar um migué, né? Como fala na sua terra, né? Não veio com essa não. E eu cruzei a pista. Eu não devia ter feito isso. E eu que ia trazer a mensagem para os jovens naquela noite. Mas simplesmente fiz. Quando eu estava subindo, a gente estava subindo para entrar no salão de culto lá, um dos jovens estava no meu carro e falou assim: Leandro, o que você fez ali estava errado. E ele não foi grosso comigo, ele não foi duro comigo, mas ele foi firme. E ele estava certo, ele me exortou. Ele não esperou eu fazer isso, deixa eu ver se o Leandro vai passar dos 50 por hora, permitir. Não, mas ele viu uma coisa que era nítida e falou comigo. E o interessante
que o verbo original aqui, ele também dá a ideia da pessoa, num determinado momento, falar assim, olha o que eu acabei de fazer, eu pisei na bola. Esse ser surpreendido vale tanto para algo pessoal, quanto você enxergar alguma coisa na vida de outra pessoa. Alguém que comete um pecado, essa pessoa não comete o pecado por premeditá-lo. Mas quando ela começa a flertar com o pecado, com a tentação, que ela inclusive acha que ela pode vencer muitas vezes, ou simplesmente quando a pessoa tenta vencer com as suas próprias forças e ela acaba cedendo. Muitas vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu já me peguei pensando num pecado, em fazer algum pecado lá na frente. Eu não pequei ainda, mas eu já pensei. Eu tenho o espírito para falar, para, antes de você seguir em frente. E uma coisa que é interessante é que essa responsabilidade de exortar quem tropeça, assim como daqueles que caem em coisas mais graves, entendo mais graves aqui bem entre aspas, tá? A gente trata pecados maiores como se fossem mais absurdos, né? Mas ela está nas costas de quem? Daqueles que são espirituais. Agora, o que é um cristão espiritual? A gente está num contexto de Gálatas 6. Volta para Gálatas 5, versículos 22 e 23. Quem que é o cristão espiritual? É aquele que tem o fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Versículos 22 e 23. Esse é o cristão responsável por aquele cristão que está andando na carne. E a gente tem uma lista nos versículos 19 a 21 do cristão que está andando na carne. Agora, uma coisa que eu quero que a gente perceba é que a maturidade, ela é relativa. Ela vai depender do crescimento, do tempo em que você tem com Deus. Do tempo de vida que você tem com Deus. Agora, o ser espiritual é um absoluto. Eu não sei se você já tinha parado para pensar isso. Desde que uma pessoa se converte até o momento da morte, desde o momento em que existe salvação até o momento dessa pessoa morrer, ou essa pessoa anda no espírito ou ela anda na carne. Ser maduro espiritualmente é outra coisa. É interessante, esses dias eu tive o privilégio de passar um tempo com o pastor Russell Shedd. Eu não tenho como comparar a minha maturidade cristã com a dele. Esse homem tem milhares de quilômetros à minha frente, porque ele já passou por tantas outras coisas com Deus. Agora, eu viver espiritualmente hoje não depende de quantos anos eu caminho com Deus. Depende da disposição do meu coração hoje de estar andando com Deus. Mesmo que eu tenha me convertido ontem, não faz diferença. A ideia do forte espiritualmente falando, ajudar o fraco espiritualmente falando, inclusive é um dever. Quer ver? Abre em Romanos 15, capítulo 1. Versículo 1. Romanos 15, 1. Isso não é algo que só o pastor da igreja tem que fazer, os presbíteros da igreja têm que fazer. Romanos 15, 1 diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Para quem ele está falando aqui? Para os crentes, para os seus leitores. Os espiritualmente fortes devem exortar, em 1 Tessalonicenses 5, 14 fala, exortar os insubordinados, confortar os desanimados, auxiliar os fracos e ser paciente com todos. Não é só com alguns da fé, é com todos. Isso não significa que o crente espiritual tem que ficar suspeitando, tem que ficar questionando os outros, até porque isso não é qualidade de um crente espiritual, ficar lá como um Sherlock Holmes lá investigando para ver qual crente está pisando na bola ou não. Um episódio que para mim exemplifica muito bem isso é o episódio da mulher adúltera, em João 8. Acho que todo mundo está familiarizado, né, com o episódio. João 8, 3 a 11. Essa mulher é pega em adultério e ela é levada pelos mestres da lei ali diante de Jesus. E os caras queriam pegar Jesus.
Porque se Jesus fala apedreja de acordo com a lei de Moisés, ele iria contra a lei romana, que era a única lei que podia aplicar a pena capital, era a lei romana, não a lei judaica. Agora, se Jesus falar para não apedrejar, Jesus estava indo contra a lei mosaica. E aí Jesus ia estar infringindo a lei de Moisés. Aí eles teriam um problema. Então essa era a pegadinha ali em questão. Os fariseus condenam a mulher, mas uma coisa que eles esquecem é, e o homem que estava na cama junto com essa mulher? Ele também era culpado. Ele também tinha que ser apedrejado. Por que só a mulher foi pega? A lei de Moisés mandava apedrejar ambos. Só que eles não estavam interessados em restaurar. Muito menos com mansidão. Eles estavam interessados simplesmente no benefício próprio. E Jesus? Jesus sim estava interessado em ajudar essa mulher. E a nossa atitude deve ser a mesma quando existe uma situação de pecado. Um crente espiritual, como diz o texto, que humildemente busca restaurar um irmão, ele não vai contra ele. Ele vai a favor dele. Ele vai servir essa pessoa da melhor forma possível. Se nós pensarmos assim, quando a igreja pensa assim, todo mundo se compromete em restaurar aquele que cai, essa igreja vai estar no caminho certo. Vai estar no caminho de ser uma igreja útil na mão de Deus. E interessante que essa palavra restaurar, que está aí no texto, ela é a mesma palavra usada em Hebreus capítulo 12, dos versículos 11 a 13, que é aquela passagem que fala que Deus corrige a quem Ele ama. Né? Aquela disciplina. A ideia é a mesma. Não é ir exortar ou tentar ajudar o seu irmão com espírito de superioridade, mas é a ideia de você fazer com que o seu irmão seja restaurado. O crente espiritual, ele restaura o irmão que caiu em primeiro lugar, ajudando esse irmão a fazer o quê? Reconhecer que o que ele fez é pecado. Não é dando um tapinha nas costas. Aliás, Provérbios fala que quem dá esse tapinha nas costas é seu inimigo. Até uma pessoa admitir o seu pecado, ela não pode ser ajudada. Isso é uma coisa importante para todos nós. Eu vou repetir isso. Até uma pessoa admitir o seu pecado, não tem como ela ser ajudada. Porque não houve transformação dentro do coração dela. Essa pessoa precisa admitir que ela errou, ponto. Uma vez que a pessoa reconhece o seu pecado, ela precisa ser encorajada a confessar a Deus e se arrepender, sinceramente buscando o perdão de Deus. Lembra do episódio de Davi com Natã? Davi não podia ser ajudado até que a ficha de Davi caísse. Eu pequei, eu errei, e o meu pecado foi sério com Deus. Deus, por favor, me perdoa. E aí ele escreve aquele salmo maravilhoso que é o Salmo 51. A restauração de irmãos que caíram, ela deve sempre ser feita com, como diz o versículo, com mansidão. Difícil, né? Mas essa é uma das características de quem anda no Espírito. A gente acabou de ver ali que ele é manso. Quem não faz isso, quem não faz essa exortação com mansidão, geralmente é uma pessoa crítica. E ela fica julgando. E ela não mostra graça para com o irmão. Isso não vai ajudar, provavelmente vai piorar a situação em questão. E se essa situação foi com você, Paulo também exorta que além de perdoar essa pessoa, você deve consolar o seu irmão. Pô, mas já é demais, né? Eu já tive que perdoar essa pessoa que pisou no meu calo, eu ainda tenho que consolar. Abre aí, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Quando o Espírito de Deus convence uma pessoa de que ela errou, você não precisa ir lá, você está vendo o que você fez comigo e continua pisando, você não precisa fazer isso. Senão você vai levar essa pessoa lá para baixo. Quando essa pessoa entendeu que ela pisou na bola com Deus e com você,
Agora é a hora de fazer com que essa pessoa entenda o consolo do Espírito. Você não precisa fazer com que essa pessoa beije o chão por você. Isso não é o perdão que Deus diz que essa pessoa tem que fazer. E por essa advertência que Paulo coloca aí, cuide-se cada um, porém, para que também não seja tentado. Fica claro que até um cristão espiritual pode cair. Reparou nisso? Todos os cristãos são feitos da mesma coisa, chamada pecado. Todo mundo. Paulo usa uma palavra muito forte para essa exortação. Ele fala, cuide-se, porém, cada um. Essa palavra cuide-se, ela pode ser traduzida por observe atentamente, cuidadosamente. Não é simplesmente um olhar, é uma observação muito forte, a ponto de você conseguir descrever algo que você está vendo. Então eu olho para o extintor ali atrás, eu vejo que ele é vermelho, que ele tem um pouco mais de 50 centímetros, que ele tem um cabo. Não é simplesmente olhar e falar, tem um extintor de incêndio ali. Mas é uma observação cuidadosa, é isso que Paulo está falando. Observe a sua vida minuciosamente para ver que você não está caindo na mesma coisa que você está exortando. Não se engane, um crente espiritual pode ser tentado e até cair no mesmo pecado que ele exortou o irmão, isso é possível. E a atitude de todos os cristãos ela tem que ser a mesma de Cristo Jesus. Então a primeira responsabilidade de um crente espiritual que busca ajudar, que busca restaurar o irmão que caiu é levantar esse irmão. É a primeira coisa. Segunda coisa está nos versículos de 2 a 5, olha só. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. A segunda responsabilidade de um crente espiritual que deseja restaurar o irmão que caiu é segurar firme. Eu não sei se você já deu a mão para alguém que está querendo subir de uma piscina. Se você não está muito bem firmado, o que acontece? Você vai para a água. Então a ideia é você dar firmeza para essa pessoa, para quem você está levantando, para ela sentir que ela não vai cair no meio do caminho, que ela vai conseguir ficar de pé. Essa é a segunda responsabilidade, é segurar firme esse irmão que caiu. Imediatamente após uma vitória, esse é o momento mais forte para Satanás. Repara na sua vida, quando que Satanás te pega. Quando você está lá embaixo, Satanás não vai ficar te incomodando. Mas o momento que ele mais te pega é aquele momento de euforia, quando você venceu alguma coisa, é aí que Satanás vai te pegar. Ou vai querer te pegar. É onde ele geralmente ataca um cristão. E os cristãos devem continuamente, repara nesse verbo aí, ele dá uma ideia aí de continuidade. Levar os fardos pesados uns dos outros. Esse levar aí traz a ideia de algo que dura muito tempo. Não é algo curto. Esse verbo no grego ele dá essa ideia. É de algo que vai durar muito tempo. E fardos, essa palavra, eu quero que você guarde aí, essa primeira palavra, se refere a cargas pesadas, difíceis de serem carregadas sozinhas, quase impossíveis. É uma tentação que é persistente, muitas vezes até opressiva. Às vezes é algum problema no trabalho que você tem, ou alguma coisa pessoal na sua vida que ninguém sabe, mas só você tem. É algo que você precisa compartilhar com alguém. Alguém precisa te ajudar a caminhar. Não dá para ir sozinho. Agora, ser liberto de um pecado, isso também precisa ficar claro para nós. Nem sempre significa ficar livre da tentação. Às vezes, o que nós obtemos é uma libertação momentânea daquela tentação. Mas isso volta lá na frente, até porque nós já ouvimos várias vezes, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. O cristão espiritual que realmente ama o seu irmão e sinceramente ele quer restaurar o seu irmão para que ele ande no Espírito, ele tem que continuar investindo no tempo. Ele não simplesmente dá uma ajuda e fala assim, agora você se vira, tá? Segue seu caminho. Não.
Isso é ser igreja, é investir na vida do próximo, é estar à disposição, encorajar, aconselhar, orar com esse irmão que caiu. Muitas vezes fica meio assim, eu vou orar com uma pessoa. Não, ore, pare o que você está fazendo e ore. Não importa onde você esteja, a gente vive num país livre. Eu vou ficar com vergonha. Vergonha do quê? Vergonha de você falar com o seu Deus? Você devia ter orgulho disso. Orar pelo irmão que caiu, e com esse irmão é uma grande forma de levar os fardos pesados. Porque esse irmão vai sentir, tem alguém que se importa junto comigo com a minha dificuldade. Mas nós não devemos nos enganar, tentar vencer sozinho, falar assim, não, eu consigo, pode deixar. Isso não é ser crente espiritual, isso é ser um crente orgulhoso. Olha o que Tiago 5,16 fala, abre comigo Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5,16. O pastor Henrico já pregou esse texto aqui, que eu sei que eu mesmo já assisti esse sermão. O versículo 16 fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus é nossa maior fonte de força, mas Ele frequentemente usa pessoas para quê? Para levar os fardos pesados uns dos outros. É interessante notar que Paulo, pelo menos pela nossa perspectiva, Paulo era uma pessoa forte espiritualmente, mas Paulo não estava livre do pecado. Quer ver um exemplo? Volta para 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7, versículo 5. 2 Coríntios 7, versículo 5. São as palavras do próprio Paulo. Ele diz assim, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Ele usou um irmão. E não somente a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado a vosso respeito, enquanto nos referia as vossas saudações, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, de modo que ainda mais me regozijei, uma igreja orando por Paulo. Quando os cristãos eles levam os fardos pesados uns dos outros, eles cumprem a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? João capítulo 13, versículo 34. Alguém lembra de cabeça? Um novo mandamento dou a vocês, ou vos dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Agora, note que o verbo aqui está no imperativo. Amem. Não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem. Amem. E o texto continua, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, Paulo vai frisar aí, engana-se a si mesmo. De primeira parece que esse versículo está meio jogado no texto, né? Parece que ele não tem nada a ver com o contexto que a gente está vendo. Mas quando se chama um cristão espiritual para restaurar um cristão carnal, vamos colocar assim, com um espírito de mansidão, lembra do versículo 1? Esse aviso vai ficar claro. Note que a maior ou uma das maiores razões por que muitos cristãos não estão nem aí para ajudar outros cristãos é porque eles se sentem superiores àqueles que erraram. Eles se consideram alguma coisa espiritualmente falando, quando na verdade Paulo fala que eles não são nada. Quem que agia assim nos tempos de Jesus? Os fariseus. Agora, se nós formos honestos, será que cada um de nós já não pensou assim, ele caiu nesse buraco, ele se vira sozinho? Eu não tenho nada a ver com isso. O que é isso aí? Orgulho. Arrogância
ela pode até coexistir com uma moral exterior, mas ela não pode coexistir com espiritualidade cristã. De fato, a arrogância é um pecado que Deus abomina. O crente que se considera alguma coisa não sendo nada, ele precisa de ajuda para ver o seu pecado antes de tentar ajudar outros. E se ele se recusar a ver essa necessidade espiritual, o que o texto diz? Ele engana-se a si mesmo. E essa pessoa fica inútil dentro da igreja. Ela não serve para nada. Por isso que todo cristão ele deve examinar os seus próprios atos. E então ele vai orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. A primeira responsabilidade aqui é de examinar-se a si mesmo. Essa palavra tem o sentido de aprovação depois de um teste, uma ideia de metro espiritual, né? É um exame que deve trazer clareza e certeza de que as atitudes e a sua vida, ela está correta diante de Deus, antes de tentar dar suporte espiritual para uma outra pessoa. Então, se você, homem, quer ajudar um outro homem da sua igreja na área moral, mas você tem problema com pornografia, você precisa tratar essa área antes da sua vida. Porque senão, o que provavelmente vai acontecer é que os dois vão acabar caindo. É a ideia do coxo tentando ajudar um aleijado. Os dois vão para o chão. E o texto, ele fala assim, e então, ou seja, somente depois mesmo, esse crente vai poder orgulhar-se de si mesmo da forma correta. É bom lembrar que Deus não compara crente com outro crente. Isso é um erro muito grave entre os cristãos. A gente fica se comparando com outras pessoas, já reparou isso? A gente pode até não falar isso, mas lá dentro do nosso coração a gente está se comparando. Eu sou mais espiritual do que ele, eu sou melhor do que esse aqui. Só que a comparação de Deus não é cristão com cristão, é cristão com o padrão dele de santidade. Aí está todo mundo lascado. Se Deus não julga um crente comparando um crente com outro crente, muito menos um cristão tem que se comparar com outro cristão. Isso é ridículo. Paulo fala isso. Olha só, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. 2 Coríntios 10, 12. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Tolos. Louva a si mesmo, né? Se existe alguma razão, por que o texto está falando de orgulhar-se? Se existe alguma razão de nós nos orgulharmos ou nos alegrarmos de nós mesmos, né? É só porque Deus agiu através de nós. É porque esse cristão ele foi fiel e obediente a Deus, não porque ele fez algo com a força própria, porque sem Cristo nada podemos fazer. Se o cristão ele é realmente espiritual, é porque Deus deu força, não porque ele tem a força própria. E Paulo ordena que cada um deve levar a sua própria carga, que diz aí no final do versículo. O que parece contraditório com o versículo 2, né? Levem o fardos pesados uns dos outros, aqui a NVI já ajudou, porque ele faz diferenciação. Tem algumas traduções aí que não fazem diferenciação, mas ele fala fardos pesados e aqui ele fala levar a própria carga. Essa palavra carga que está aqui embaixo é a palavra grega portion, que é da onde nós tiramos a nossa palavra porção, que não tem uma conotação de peso, de dificuldade. É uma palavra usada para as obrigações, para as tarefas, a parte que lhe cabe, exatamente. Coisa comum. E o texto fala que essa pessoa deve levar essa carga sozinho. Essa palavra também diz respeito a obrigações dentro da igreja. Aquele que é o seu ministério,
aquilo que você faz, o seu papel dentro da igreja. E se você fica sentado no seu banco e não faz nada, tem alguma coisa errada, porque o texto fala, cada um deve levar a sua própria carga. E nós temos que lembrar que Jesus garante que o nosso fardo no ministério ele é leve. Mateus 11:30 nos garante isso, que o jugo é suave e o fardo é leve. Cada cristão ele é responsável diante de Deus por essa carga. Então a segunda responsabilidade de um crente espiritual que deseja restaurar um irmão que caiu é segurar firme aquele irmão que está sendo levantado. E a última, é muito simples, é a conclusão aqui, com isso eu encerro, está no versículo 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Essa terceira responsabilidade de um crente espiritual é ajudar esse crente a firmar ele de pé, a ter certeza de que ele está com os dois pés bem firmes. O versículo fala o quê? De partilhar. É um verbo que é muitas vezes traduzido no Novo Testamento por comunhão. É a mesma expressão. Paulo ele está falando de mutualidade, ele não está falando de um lado só, é uma via de duas mãos, não é uma via de uma mão só. Tem que haver essa troca de experiência. O que está sendo restaurado e quem o instrui devem ter comunhão. E eles têm que fazer o quê? Partilhar todas as coisas boas, juntos. E esse compartilhar todas as coisas boas é basicamente esse terceiro passo de restaurar um irmão que caiu. Um crente espiritual que ajudou essa pessoa a levantar, que segurou firme o pé dessa pessoa e que vai firmar essa pessoa, ela tem que fazer isso aonde? Na palavra. Não dá para fazer nos conceitos próprios, naquilo que você pensa ser o melhor. Eu penso assim. Não, a Bíblia diz isso. É isso que a Bíblia diz que é o melhor. Por quê? É na palavra de Deus que existem coisas boas. Esse texto ele é simples até de nós entendermos, talvez difícil de ser praticado. Mas a minha ideia aqui é que você olhe para a sua vida. Vocês são uma igreja relativamente pequena, o que favorece com que isso aconteça. Eu já frequento uma igreja que é maior, lá em Londrina, que já é um pouco mais difícil disso acontecer, embora não impossível, mas que tem um agravante. A nossa igreja tem muita gente que não está firme na palavra. Pessoas que vêm, sentam e não fazem nada dentro da igreja. Vocês aqui têm uma oportunidade única. Vocês se conversam durante a semana. Vocês trocam mensagem, WhatsApp, vocês se ligam, se encontram. Isso é muito joia. Frequentemente eu falo isso para alguns amigos meus de como eu sinto saudade disso. Por que eu estou dizendo isso? Se nós aplicarmos esse texto que nós vimos hoje, nesse contexto, essa igreja cresce saudável, ela não vai crescer desordenada. É o trabalho de um na vida do outro. Se houver esse interesse, essa igreja vai crescer saudável. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua clareza. O texto é claro, embora seja um texto difícil. A exortação nunca é algo fácil de ser realizado e nunca é fácil de ser recebido. Nós sabemos disso. Mas sabemos que isso também acontece por conta do nosso orgulho. Eu peço, Deus, que esse texto esteja falando bem alto no nosso coração. Principalmente quando houver uma questão difícil a ser tratada. Que esse espírito de mansidão possa reinar na hora de exortar. Por mais que a personalidade de um seja mais extrovertida, mais forte, mais dura, a tua palavra ela não trabalha com personalidade. Ela trabalha com o cristão que tem o Espírito de Cristo. Que nós possamos ser espirituais aos teus olhos na hora de exortar alguém, da forma correta. Que o nosso eu pecaminoso não fale mais alto.
que o Teu Espírito fale mais alto. E que essa igreja possa crescer firme, sadia, com cristãos que não têm receio de falar, não têm o orgulho de deixar o outro cristão no buraco achando que ele tem que se virar sozinho. Mas que nós sejamos crentes fiéis à Tua palavra, naquilo que nós acabamos de estudar. Que nós pedimos e agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.